Olá, seja muito bem-vindo à paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Johnny Lopes, aqui da Assembleia de Deus, Ministério Castiçal, no povoado do Penachinho. E eu estou aqui para responder essa pergunta. E aí, será que o cristão pode participar das festas juninas, das quadrilhas, pular fogueira, comer os biscoitos, milho, enfim, tudo aquilo que está disponível nessas festas? Eu estou aqui para responder biblicamente essa pergunta para você, porque nesse momento muitos cristãos chegam com a pergunta no momento de junho, né? Muitos novos convertidos, a pergunta é recorrente todo ano. Aí eu vou gravar esse vídeo, já vou deixar aqui no canal da igreja, e todo ano, quando alguém tiver dúvida, a gente vai encaminhar esse vídeo para tirar essas dúvidas. Primeiramente, você precisa compreender a origem do São João. A origem do São João é uma origem pagã, ou seja, muito antes do cristianismo, muito antes da Igreja Católica escolher São João, no caso, escolher João Batista, nomear João Batista como santo, porque nós sabemos que os santos fazem parte da Igreja Católica, do catolicismo. Você que é cristão, nós que somos cristãos, nós sabemos que pela Bíblia só há um mediador entre Deus e os homens. Mas quem é católico, da fé católica, eles acreditam que os santos também podem interceder por cada um de nós. Isso é uma crença do catolicismo. Por ter essa crença, eles escolheram João Batista, né? João Batista como sendo o São João, o santo homenageado dia 24 de junho. Porém, muito antes de João Batista, na tradição pagã, já existia deuses, né? Deuses da natureza. Então, um desses deuses aqui, como Adonis, cujo dia específico é 24 de junho. Então a gente está aqui numa fonte bem segura, é no Brasil Escola UOL, né? Não tem como contestar aqui, né? E tem também aqui o National Geographic, tem aqui no Brasil de Fato, várias fontes vai dizer a mesma coisa, é só você pesquisar que você vai ver a história de fato, né? Então assim, a origem de São João vem dessas tradições, da segunda quinzena de junho, quando ocorria o solstício de verão na Europa, né? Culto aos deuses da natureza, plantação e colheita, certo? Então o principal deus que eles cultuavam, o deus Adonis, lembra Deus com D minúsculo, tá? Tinha por objetivo a celebração da renovação da Boa Nova, do renascer da natureza. Essa ideia foi assimilada pelo cristianismo, que substituiu Adonis por São João Batista. Volto a dizer, São João Batista é um termo católico que vem do catolicismo. E aqui nesse texto ele vai dizer que como João Batista anunciou, né, foi o prepulsor, aquele que anunciou a Jesus Cristo, anunciou a Boa Nova, então ele achou o santo perfeito para fazer a substituição. Mas na realidade a fogueira também vem, a fogueira nessa tradição antiga, pagã, ela simbolizava aquilo que ia expulsar os maus espíritos. E aí tem toda a questão da colheita da época. Se você for olhar o São João que existem hoje, é uma mistura que vem lá do paganismo, que a Igreja Católica oficializou como sendo uma homenagem a João Batista, e trouxe várias culturas de várias épocas, culturas indígenas, da França, da Europa, e é uma mistura de tudo, mas o pano de fundo, na realidade, é uma festa pagã. É uma festa que está cultuando a um Deus que não é o nosso Deus, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque nós sabemos que, pela Bíblia, a maneira aceitável de adorar a Deus, o apóstolo Paulo, ele fala para a gente prestar um culto racional. Então, eu não acredito que, biblicamente, você dançar, pular uma fogueira, que dessa maneira você esteja agradando a Deus num lugar que vai ter bebida, que a Bíblia condena, né? Que a gente não pode nem olhar para o vinho, que o vinho é sedutor. Então imagina um local que tem bebida, que tem dança, que tem farra, está agradando a Deus? Não, está agradando a carne. Aqui o apóstolo Paulo fala para a gente fugir da aparência do mal, para a gente matar a nossa carne, para a gente crucificar as nossas paixões. Então é uma festa que vai contra o que a Bíblia diz. Então, se é uma festa, é só você examinar, você não precisa nem ser espiritual, só coloca o seu racional para funcionar e se pergunte se uma festa junina, se ela glorifica o nome do Eterno, se ela glorifica o nome do Senhor Jesus, se biblicamente pular uma fogueira, seguir aquilo que teve uma origem pagã, culto a deuses, o próprio Deus fala, não terás outro Deus
além de mim. O próprio Jesus, quando foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo, o próprio Jesus vai combater Satanás com a própria palavra: ao Senhor teu Deus adorarás. Ao Senhor seu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. Jesus sabia, a Bíblia revela que nós devemos ter somente um Deus. A própria Bíblia revela para a gente sair de cima do muro. Então é questão de você analisar. Agora, é muito óbvio que defender a festa, participar da festa, faz parte da carnalidade, da natureza do homem caído, do velho Adão. Não faz parte para a nova criatura. Aquele que nasceu de novo, aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus, não busca mais os prazeres nas coisas do mundo. Então a festa junina é mais uma festa mundana de ídolos e que o cristão genuíno ele tem que fugir dessas festas. Agora, quanto à alimentação, você vai na casa do seu pai, da sua mãe, e aí tem aquela tradição, aí tem lá aqui na Bahia, vamos colocar, tá lá o biscoito de São João, está lá o biscoito que foi feito, né? E aí você vai comer esse biscoito. Aí agora eu só vou te falar um texto bíblico que você vai ficar sabendo se você deve ou não comer. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1 a seguir, comida sacrificada a ídolos. Esse texto aqui é muito esclarecedor, é ótimo, eu amo esse texto. E agora, no que diz respeito ao assunto de comer alimentos que tenham sido sacrificados aos ídolos, todos parecemos saber o que está certo. Ainda que a fama de muita sabedoria torne as pessoas importantes, o que é realmente construtivo é o amor. Se alguém pensa que tem a resposta para todas as questões, não está mais do que a revelar sua ignorância. A pessoa que ama a Deus é aquela que Deus conhece. Olha que tremendo isso aqui que Paulo está falando. Portanto, quanto a este assunto, se devemos comer carne sacrificada previamente aos ídolos, nós sabemos que um ídolo não é coisa nenhuma. Olha aqui que Paulo já está detonando. Ídolo não é coisa nenhuma. Por quê? Porque só existe um Deus e nenhum outro. Entende? A pessoa nomeia deuses. Ah, porque eu vou fazer essa festa, porque vai homenagear o Deus tal, e o Deus isso, Deus aquilo. Só existe um Deus. Os deuses não existem, embora as pessoas o façam com escultura de barro ou de madeira, não existe, não passa de um ídolo, não existe, porque só existe um Deus. Segundo, muita gente, existe uma quantidade de deuses, tanto nos céus como na terra. Contudo, sabemos bem que há um só Deus, o Pai, a quem pertence todas as coisas e que nos fez para sermos dele. Acabou. Aqui Paulo acaba com essa questão de que as pessoas acreditam que tem muitos deuses nos céus e na terra. Mas nós que recebemos a revelação de Deus, sabemos que só tem um. É Deus e acabou. Ele fala, né, antes que houvesse dia eu sou. E fora de mim, né, não existe, nenhum Deus se formou. É só Deus. Contudo, e aí aqui, também há um só Senhor, Jesus Cristo, que criou igualmente todas as coisas e nos dá a vida. É só um Senhor, é só um mediador. Aquele que nos leva até Deus é Jesus e acabou. Só tem um mediador. Se tem alguém que nós devemos adorar, é Jesus. E a maneira que ele aceita de adoração está na Bíblia. Entende? E não inclui esse tipo de festa. Então é muito simples. É muito simples. Quem quer ser enganado e cair na carne, cair no pecado, cai porque quer. Porque a carne está querendo aquilo ali, ele coloca uma venda e ele vai embora. Mas se ele ama a Deus, porque Jesus fala, e conhecereis a verdade vos libertará, aquele que foi liberto pela palavra, ele vai seguir a palavra. Ele vai na contramão do mundo. Ele não vai ouvir lorotas por aí, porque a Bíblia também relata que no fim dos tempos não é aceitar mais essa doutrina. Elas vão criar suas próprias doutrinas de homens. Por conta da comichão nos ouvidos, elas não iam mais aceitar a sã doutrina. Elas iriam amontoar para si doutores, ou seja, falar aquilo que os agrade. Que não sou eu estou falando algo aqui que talvez se você chegou aqui querendo ir para a festa, você já sabe. É uma escolha entre a carne e o espírito. Se você quer alimentar a carne, você pode ir fazer tudo o que eles estão fazendo. Entende? Agora, se você quer alimentar o espírito, você não vai. Se você é de Deus, você não deve ir. E aí é onde que você não vai gostar. Eu não vou ser esse doutor que vou falar o que te agrada. Eu vou falar a verdade, não o que te agrada. No entanto, alguns cristãos não compreendem isso. Olha só Paulo dizendo, é tremendo isso aqui, ó.
Alguns cristãos não compreendem. Durante toda a sua vida, habituam-se a pensar que a comida oferecida aos ídolos é realmente consagrada a deuses reais. Mas se não existe Deus, com D minúsculo, se só existe um só Deus, então não tem efeito aquela consagração, entende? Isso aqui é uma iluminação espiritual tremenda se você entender isso aqui. E agora, ao comer tais alimentos, isso perturba-os e fere a sua consciência sensível. Ou seja, ela acha que comer aquele biscoitinho lá, que a mãe fez, que o pai fez, que o tio fez, ela acha que faz mal, porque a consciência dela é fraca, porque a fé dela é fraca. Tá entendendo? Tá entendendo isso aqui? É verdade que não alcançamos o favor de Deus por aquilo que comemos. Não nos tornamos piores por não comermos, nem melhores por comermos. Entende? Tanto faz isso aqui, Paulo está dizendo. Mas tenham cuidado a usar dessa liberdade, porque nós somos livres de comer, seja o que for, para que não levem a pecar algum irmão cristão cuja consciência seja mais fraca, ou seja, aquele que acha que é pecado. Aí vê você comer, aí ele vai pecar por causa de você. Aí isso é perigoso. Olha que coisa, olha que tremendo. Vejam o que pode acontecer se um crente fraco, que pensa ser mal comer de tal alimento, vos via comer no templo de ídolos. Ídolos, entende? Ídolos. No fundo, vocês sabem que não há mal nisso, mas ele será encorajado a violar sua consciência comendo aquilo que foi sacrificado a um ídolo, embora continuando a sentir que está a agir mal. Dessa maneira, vocês que sabem não haver mal nisto, tornam-se responsáveis pelo dano espiritual causado a esse irmão cuja consciência é fraca, mas por quem Cristo, afinal, também morreu. Esse texto aqui, ele é tremendo. Esse texto aqui, ele é tremendo. Tudo tem a ver com a consciência, porque só há um só Deus, não existe deuses, não existe ídolos. A pessoa, ao consagrar, ao oferecer, não existe. Porém, aí Paulo está dizendo, não tem problema. Porém, tem uma coisa. No texto, Paulo vai continuar dizendo, se alguém chegar para você e falar, olha, isso aqui eu consagrei ao santo tal, ou isso aqui eu consagrei ao ídolo tal, toma, come, aí você não pode comer. Porque a pessoa está, agora você vai pecar, porque a pessoa está te oferecendo, falando que consagrou justamente para ver se você vai comer ou não. Você pegou o alimento, ele pode ter sido consagrado ou não. A pessoa que te entregou não falou nada, talvez ela nem tenha consagrado. Talvez ela só segue a tradição, que passa de pai para filho. E aí ela apenas te oferece. O que você vai fazer? Senhor, eu te dou graças. Agradeceu a Deus? Vapo. Acabou. O que contamina o homem, nesse texto vai dizer, não é o que entra da boca, não é o que vem aqui de fora e entra, é o que sai. É o que está aqui no seu coração, a intenção é o que está aqui, as palavras. É isso que contamina o homem. Não é o que você coloca. Olha aqui, vamos ler. Vamos ler, vamos continuar aqui para você ver o texto, para não ser pelas minhas palavras. E pecar contra um irmão vosso, dando-lhe ocasião de fazer algo que pensa ser errado, é pecar contra Cristo. Portanto, se o comer carne que tem sido consagrada aos ídolos fizer como que o meu irmão em Cristo venha a pecar, nunca mais tomarei desse alimento, para não ser razão dele cair. Entendeu? Então aqui o texto que eu falei, 1 Coríntios 10, 28. Se, portanto, alguém vos convidar para uma refeição e quiser dizer, comer de tudo que vos for servido, sem nada questionar por motivo da consciência. Você não questionou nada, a pessoa lhe ofereceu, se agradeceu a Deus, comeu, acabou. Agora, 28. Mas se alguém vos prevenir, isto foi oferecido em sacrifício. Nesse caso, não comais por causa daquele que vos avisou e por motivo de consciência. Não me refiro à vossa própria consciência, mas da consciência da outra pessoa. Pois porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros, e ele vai fazer tem todo um contexto, toda uma defesa, mas entende, Paulo ele falava, ele podia comer de tudo, fazer de tudo, porque ele falava, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então existem textos e contextos, momentos para cada coisa. Permaneça na palavra, coma da palavra, viva da palavra, que nunca mais você vai ter mais dúvidas como essa. E que Deus lhe abençoe no nome poderoso de Jesus. Shalom.